Uma história escrita com aparente simplicidade. Ela conduz o leitor ao Brasil dos anos 50. O protagonista é Caburé. Ele decide voltar a uma cidadezinha do interior após receber a falsa notícia da morte de um amigo. Começa aí uma viagem ao passado a partir da experiência do presente. Estou falando de Vila Vermelho, o mais novo romance de Jeter Neves, escritor mineiro e professor da PUC Minas. Ele está aqui no nosso estúdio para contar mais detalhes dessa história. Professor Jeter Neves, boa tarde. E é um prazer recebê-lo no estúdio do Espaço PUC. Obrigado. Professor, eu gostaria de saber, primeiramente, Caburé, o seu protagonista, ele, de certa forma, ele representa uma influência da sua infância em Miradouro, na zona da Mata Mineira, cidade na qual o senhor nasceu? Bom, essa é uma pergunta que sempre se faz quando uma obra tem um tom memorialístico, né? A resposta é sim e também não, porque no domínio da literatura, da arte, a realidade é transfigurada, de modo que os elementos factuais que a gente busca, né, elementos familiares, elementos ambientais, acabam sendo transformados para dar verossimilhança ao texto. E como foi o processo de criação de Vila Vermelho, professor? Olha, foi um longo processo. Esse romance me tomou pelo menos 15 anos. E esses 15 anos tem muito a ver com a minha atividade de professor na PUC, né? Outras atividades nos tomam muito tempo. E então essa história é longa, mas nos últimos 4 anos, até 2012, é que eu trabalhei para valer nele. E o livro faz uma crítica à cultura do vencedor. Embora o tempo da narrativa aconteça nos anos 50, você se remete, a partir do momento que faz essa crítica, aos dias atuais? Certamente. A memória histórica serve para isso. Ela é uma lição que a gente tem que buscar no passado. E a escolha da década de 50 tem 2 motivos. Primeiro, porque foi uma década que eu conheci muito, porque lá eu tive minha adolescência, né? Minha parte de infância e parte de adolescência. E outro, porque me parece uma época do Brasil extremamente cheia de sentidos. É um Brasil da década de 1950, um Brasil em transição de um país essencialmente rural para um país industrial e urbano. E o livro foi premiado em 2011. Né? Ele ganhou o prêmio do governo de Minas Gerais de literatura. Esse prêmio foi importante? Qual a importância desse prêmio para a carreira do senhor, professor? Olha, esse prêmio foi essencial para o processo de editoração. O prêmio me ajudou bastante em ser acolhido, né, por uma editora de envergadura nacional, como é o caso da Record, do Rio de Janeiro, o que em condições normais é muito difícil, sobretudo para autores que não pertencem àquele eixo Rio-São Paulo. E um fato curioso e interessante dizer que o senhor faz parte de um grupo de escritores mineiros, o Coletivo 21, que reúne nomes como Carlos Herculano Lopes, Luiz Gifone. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse movimento para a gente. Olha, o surgimento desse grupo tem muito a ver com as dificuldades editoriais e também com as questões de leitura que estão intimamente ligadas à questão da educação no país, né? Quando um grupo de escritores se organiza desse jeito como nos organizamos, tendo em vista que já existe uma Academia Mineira de Letras, isso é sintomático. Significa que esses autores estão se organizando para buscar caminhos, né, alternativas ao estreitamento do mercado editorial. E o senhor começou a produzir ficção na década de 70. Quais são suas influências literárias, professor Jeter? Olha, as literárias são meio que um chavão para escritores, né? Você vai buscar em Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Machado de Assis,
autores também mais recentes, como o próprio Rubem Fonseca. Mas é interessante, na década de 70, que foi uma década de intensas experimentações e mudanças culturais, eu busquei muita influência também no cinema e na linguagem das revistas em quadrinhos. Que era uma linguagem que estava em ascensão naquele período, né? A pop art, né, que estava em ascensão, e muitos autores incorporaram estratégias discursivas muito próprias desses meios, né? E eu volto a dizer, o livro, como, né, disse anteriormente, faz uma crítica à cultura do vencedor. Existem muitos caburés por aí, professor? Certamente, certamente que sim. Eu escolhi esse narrador, um foco narrativo, eu diria que pouco convencional na literatura, porque quem narra não é um bom mocinho, pelo contrário, ele construiu um império vivendo expedientes condenáveis, né, pela cultura atual, que é a apropriação de terras, grilagem, invasão de terras nas frentes, né, de agricultura do país. E ele que é o narrador. Ora, ele ser o narrador, isso implica em também transmitir uma visão de mundo. Ok. Para finalizar, amanhã o senhor estará no Espaço Cultura e Fé, promovendo o lançamento desse livro, e na semana que vem na SCAP. Convido os nossos telespectadores para comparecerem nesses eventos? Eu convido a todos para comparecer no dia 20, sexta-feira, na Unidade São Gabriel, para o relançamento do Vila Vermelho, que tinha acontecido dia 11 de julho. E amanhã, aqui à tarde, no Espaço Cultura e Fé, às 6 horas, vou estar lá falando, trocando ideia com os presentes, com os convidados. Ok, professor Jeter, é um prazer entrevistá-lo. Fui seu aluno no primeiro período de jornalismo e, assim, posso dizer que o meu gosto pela leitura ficou mais apurado após as aulas que tive com o senhor. Eu fico feliz com isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Amanhã é dia de Repórter PUC. Eu e Ed Carlos Edésio vamos falar do projeto de lei que propõe multa para quem jogar lixo no chão em Belo Horizonte. Será que é preciso lei para que as pessoas sejam educadas e respeitem o ambiente em que vivem? O nosso encontro é às 4h30 da tarde, um pouco mais cedo. Eu, como sempre, espero por você. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.